grande alegria, um grande privilégio, uma grande responsabilidade estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco da palavra do Senhor com a minha família, meu lar. Agradeço de antemão, meus pastores, meus líderes, pela confiança. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 e um pedacinho do capítulo 4. Eu vou pular alguns versículos para não ficar tão extenso. Mas não será um peso porque nós amamos a palavra, amém? Amém. Então vamos lá, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Saiba que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Agora vamos lá para o versículo 10. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui nesse lugar, compartilhando da sua palavra. Pelo privilégio, Senhor, que temos de, em um lugar com caixas de som, poder dizer que o Senhor é o único Senhor digno, que o Senhor é o único santo, que o Senhor é digno de ser adorado, Pai. Nós te agradecemos. Nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor seja ministrando aos nossos corações. A cada pessoa que chegou aqui nessa noite, Senhor, nós temos certeza que não foi por acaso. Que o Senhor trouxe cada um aqui segundo a sua vontade.
Então eu te peço, Senhor, que a minha vida não seja um empecilho, mas um canal para que a sua palavra chegue à vida das pessoas. Que o seu Espírito Santo ministre a cada coração segundo aquilo que cada um precisa de ti nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quis começar já lendo o texto, porque a gente vai refletir sobre ele essa noite, mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, rebobinar um pouquinho a fita. Voltando lá para o começo, estou entregando a minha idade, né? Voltando lá para o começo, né? O que nós, como cristãos, nós acreditamos? Que Deus criou o universo, criou todas as coisas, perfeito, criou o homem. Através do homem, o pecado entrou na humanidade, entrou na terra. E o Senhor enviou Jesus como Cordeiro Santo e Perfeito. Entregou sua vida por nós, nos trouxe a redenção. Aquilo como está lá em Romanos 5, né? Através de um homem, o pecado entrou na humanidade. Através de um homem, nós fomos justificados. E hoje nós temos acesso à presença de Deus. E nós recebemos o presente da vida eterna. E uma promessa de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Amém. Lá em Atos, né, no capítulo 1, enquanto Jesus subia aos céus, apareceram 2 homens vestidos de branco e eles falaram para aquelas testemunhas que, da mesma forma que Jesus estava subindo, ele também voltaria para buscar a sua igreja. E é a isso que nós nos apegamos, nessa esperança de que ele voltará. Amém. E o próprio Jesus, ele fala sobre o final dos tempos, lá em Mateus 24, por todo o capítulo, né, os discípulos perguntam sobre como saber que ele viria, e Jesus fala que não se sabe o dia nem a hora, que nós devemos estar prontos, preparados a todo momento. E é bem engraçado porque ele frisa isso bastante. Se você for pegar, depois vocês peguem para ler Mateus 24. Ele fala isso, que não se sabe o dia nem a hora, mas que nós devemos observar os sinais e saber que ele virá. E vivermos prontos, preparados a todo momento, sabendo que ele virá. E ele frisa isso bastante. É até engraçado porque lendo eu lembrava do meu pai falando. Não sei se vocês já repararam. Vou expor um pouquinho do meu pai agora. Mas que... o jogo virou. Mas não sei se vocês já repararam que meu pai às vezes ele está pregando, aí ele fica contando várias histórias para falar uma mesma coisa. Alguém já observou? Ele está falando uma mesma coisa, mas ele fala várias histórias para frisar uma mesma coisa. Aí ele fica assim, tá entendendo? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aí eu fico perguntando, tá dando pra entender, gente? Aí ele vai contar outra história da mesma coisa pra frisar bastante. Eu fico zoando ele em casa depois, mas é porque... eu fico mexendo com ele em casa depois, mas é porque ele quer frisar bastante aquilo, quer que aquilo fique marcado mesmo nos nossos corações. E nesse capítulo, Jesus faz a mesma coisa. Ai, amém. Obrigado, Jesus. Porque Jesus, ele fala várias histórias, ele dá vários exemplos que falam a mesma coisa. Ele dá o exemplo da figueira, ele fala de Noé, ele fala do ladrão, ele fala do servo fiel e sábio. E no capítulo 25, ele segue falando da parábola das 10 virgens. Acredito que a maioria conhece. Então ele frisa bastante isso, ele fala... não se sabe o dia ou a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, ninguém sabe, senão somente o Pai. Então estejam atentos, vigilantes e preparados, porque o Senhor virá. Amém. E ainda nessa introdução eu quero deixar um alerta, assim, porque muitas vezes a gente vive como se Cristo ele não fosse voltar. Como se ele não pudesse voltar na nossa geração. Como se ele não pudesse voltar hoje, agora. Fala, Deus. A gente se acostuma tanto com a correria do dia a dia, com a vida, que a gente esquece. A gente estava conversando um pouco sobre isso na terça-feira, né? Porque é muito fácil, gente, da gente esquecer que o Senhor, ele vai voltar. E que isso aqui, essa terra, é passageira. E que as coisas que nós vivemos nessa terra são passageiras.
e que aqui não é o nosso lar, como nós cantamos agora há pouco. Então nós devemos ansiar a volta do Senhor e viver a todo instante lembrando que Ele vem, Ele virá. Amém. Devemos ansiar isso com todo o nosso coração e não ter medo. Isso é um ponto importante também. Porque muita gente, às vezes, quando fala sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento e tal, as pessoas têm medo. Mas nós não devemos ter medo. Lá em 1 João, capítulo 4, não precisa abrir, vou ler rapidinho aqui. Nos versículos 14 a 18 diz: Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho, para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Então, quando nós falamos sobre a volta do Senhor, nós não devemos ter medo, mas nós devemos ter a confiança de que o Senhor ele já entregou o seu Filho por nós. Amém. Então eu não tenho que ter medo da volta de Jesus, eu tenho que ansiar, e o sentimento que tem que vir ao meu coração é de arrependimento, não de medo. Porque o medo, como a palavra diz, o medo implica castigo. O medo vem da ideia do castigo, de que o Senhor vai nos castigar. Mas não é isso. O que nós devemos é nos arrepender diante do Senhor, diante da glória dele, diante daquilo que ele já fez. Ele já entregou o seu Filho, ele já nos deu acesso ao Pai, ele já nos presenteou com a vida eterna. Glória a Deus. Mas nós devemos sim, como Jesus falou, estar atentos e vigilantes na nossa conduta, porque o Senhor virá. E agora entrando nessa carta a Timóteo, a gente leu o capítulo 3 e um pedaço do capítulo 4. Depois, se você quiser lá em casa ler a carta inteira, é uma carta bem curtinha, tem só 4 capítulos. E nesse contexto, né, Paulo ele estava preso, Paulo ele escreve a carta a Timóteo. E nesse trecho, Paulo alerta Timóteo sobre como ele deve agir nos últimos dias. Ele traz na memória, porque como eles estavam passando por muitos sofrimentos, né, tribulações, perseguição, ele fala para Timóteo para ele se apegar na fé e na certeza daquilo que Jesus já fez e na glória também que há de se revelar. E lendo esse trecho que Paulo deixou para Timóteo, o Senhor me direcionou para algumas atitudes que nós devemos ter, como nós devemos agir até que Ele venha. E a primeira delas é logo lá no versículo 1 até o versículo 5, né? E depois o versículo 10. Eu não vou ler tudo agora de novo, mas ele fala, né? Sobre como os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, toda aquela lista que nós lemos. E ele diz para Timóteo: entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, paciência, amor, perseverança. Então, nesse trecho, o que o Senhor me dizia que nós precisamos é manter uma vida correta, seguindo os bons exemplos e não nos contaminando. Porque é isso que ele fala lá para Timóteo. Ele fala: olha, os homens serão assim, eles serão impiedosos, injustos, mas você não vai ser assim, você segue o meu exemplo. Você me acompanha de perto, você sabe. Então você não vai se corromper como eles. Você vai viver
como eu tenho vivido. Então, nos nossos dias, nós também podemos observar que essas coisas têm acontecido. Nós vemos à nossa volta como os humanos têm se tornado impiedosos, mais amantes de si do que amantes de Deus. E nós, como igreja, nós não devemos nos corromper com as outras pessoas. Nós devemos manter firmes naquilo que a palavra nos ensina e nos bons exemplos. Amém? Amém. A segunda coisa que nós vemos, que nós vamos enfrentar enquanto ainda estamos aqui nessa terra, está lá no versículo 10 ao 12, que Paulo diz: entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, e as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, uma outra certeza que nós temos, que nós viveremos enquanto estamos aqui até que o Senhor venha, é que nós seremos perseguidos. Nós passaremos por tribulações, por provações. E eu sempre reflito sobre isso, porque nós aqui no Brasil ainda temos um grande privilégio de podermos compartilhar da palavra, de poder declarar que o Senhor é Deus sem ser perseguido. Mas nós também sofremos perseguições e tribulações de outras formas, né? Existem muitas pessoas feridas ainda dentro das igrejas por coisas que passaram. Mas como eu li agora, uma das únicas certezas que nós temos nessa vida é que nós sofreremos perseguições, sofreremos dificuldades. E muitas vezes a gente deixa que essas coisas nos paralisem, quando na verdade é uma certeza que nós temos. Quando a gente pergunta: Deus, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Como se a gente pudesse questionar a Deus algo que Ele faz ou deixa de fazer. E muita gente sofreu tanto com a igreja que deixa isso paralisar hoje em dia. E fica remoendo, sabe? Remoendo aquela dor, remoendo aquela ferida. Quando na verdade o Senhor, Ele já decretou a cura sobre você. Ele já tem a cura para você e você não quer. Você não quer buscar uma ajuda. Existem profissionais, gente, eu não estou querendo aqui diminuir a dor de ninguém. Falar, nossa, que problema. Não. Porque existem realmente coisas que nos machucam, que nos ferem. Mas como eu falei, o Senhor, Ele tem a cura para você. Existem profissionais capacitados. Existem líderes, pastores que podem te ajudar também. Mas você precisa querer. Porque isso que te aconteceu, não te aconteceu porque você é especial ou porque você é injustiçado. Mas é porque é isso que o cristão ele vai passar na terra. Ele vai sofrer dores, ele vai ser perseguido. Porém, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, está escrito: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, que os nossos olhos sejam fixados em Jesus, naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro aqui nessa terra. Amém.
que as tribulações, elas não venham nos paralisar, mas que elas venham nos motivar ainda mais. Que a gente venha pensar, Senhor, esse momento, essa tribulação, isso que eu passei, isso que eu estou passando, não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso eu me glorio, Senhor, nesses sofrimentos, Pai. Não deixe mais que essas dores paralisem você. Chegou a hora, já não tem mais tempo. Não tem mais tempo de você ficar nessa. Ah, me magoaram, me feriram. Busque cura no Senhor. Ele tem cura para você, Ele tem cura para a sua vida. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Seu coração em Jesus, seus pés na rocha. E você não será mais abalado facilmente. Sabe uma frase que eu li uma vez? O livro me marcou bastante. Aqui, o Senhor, na sua palavra, Ele nos chama para que nós sejamos mortos para nós mesmos. Amém? Amém. Não lembro onde está escrito, mas é. E essa frase dizia que pessoas mortas, elas não se machucam facilmente. Então, se eu estou morto para mim mesmo, para minha carne, e eu estou vivo para o Espírito do Senhor, não vai ser qualquer coisinha que vai me machucar. Porque a minha fé, a minha convicção, a minha esperança não está nas pessoas, não está na igreja, não está em pastores, mas está no Senhor. Amém. Então, é claro que nós devemos sim buscar nos cercar de pessoas que vivam a palavra realmente, uma igreja bíblica, sim. Mas nós não podemos deixar de viver para o Senhor por conta dos defeitos humanos. Então, é tempo de mudar, amém? É tempo de receber a cura que já está sobre a sua vida. E não ficar mais remoendo essas dores do passado. Um outro ponto é lá no versículo 15. Ainda no capítulo 3. Diz assim: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Um outro ponto que nós devemos estar atentos enquanto aguardamos a vida do Senhor é que nós devemos conhecer a sua palavra. Amém. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa estar plenamente apto para toda a boa obra, como aqui Paulo diz. E nós devemos conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia, gente, é o manual da vida do cristão. E existem pessoas que são cristãs há muitos e muitos anos e nunca leram a Bíblia inteira. E assim, gente, a gente não precisa ler a Bíblia inteira, sei lá, em um ano, a Bíblia inteira em 20 dias, né, tem os desafios. Eu tô falando assim, a gente pode ler a Bíblia ao longo de anos, mas a gente precisa amar a palavra do Senhor. Amém. Porque senão, como nós estamos falando sobre a volta do Senhor, enquanto nós aguardamos, nós vamos sendo enganados. Se nós não conhecemos a palavra, se nós não sabemos aquilo que está escrito, aquilo que verdadeiramente o Senhor diz, nós somos enganados por qualquer profeta que aparece falando qualquer coisa. E o próprio Jesus alertou seu povo acerca disso. Que apareceriam falsos profetas, a gente leu aqui, né? Foi Paulo, se não me engano. Que falarão aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, para que nós não sejamos enganados, nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Nós precisamos amar a palavra. Amém. E, como o último ponto aqui, como consequência também, está lá no capítulo 4,
versículos 1 ao 15. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Então faz parte da vida do cristão, é um chamado para todos pregar a palavra. Amém. Eu não digo pregar a palavra aqui em cima com o microfone, como hoje pela misericórdia recebi a oportunidade, mas pregar a palavra em todos os lugares, em todos os momentos, em tempo e fora de tempo. Amém. Foi um chamado que o próprio Jesus deixou pra gente antes de subir aos céus, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Amém. Então o Senhor, Ele nos entregou esse chamado de levar a palavra dEle a todo o mundo. É um dever de todos os cristãos. Mas aí, como eu estava falando anteriormente, como que eu vou levar uma palavra que eu não conheço? Como que eu vou defender o evangelho que eu não conheço? Se a minha fé não está bem fundamentada na palavra do Senhor, se nem eu sei responder aquilo que eu acredito, como que eu vou levar o evangelho às outras pessoas? Por isso é tão importante conhecer a palavra. E por isso também é muito importante nós pregarmos a palavra. Amém. Nós levarmos o evangelho do Senhor. É uma missão que Ele deu a nós, a todos nós. E a gente não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo da gente ficar se escondendo, como eu falei, nas nossas dores. Não tem mais tempo da gente ficar se escondendo, sem conhecer a palavra, sem pregar a palavra. Porque, gente, o mundo está clamando por Jesus. O mundo clama Jesus, clama Senhor. E nós, muitas vezes, estamos sendo omissos. Omissos por não estarmos preparados, omissos por não estarmos vigilantes, omissos por estarmos vivendo a nossa vida aqui terrena, como se fosse o nosso fim, como se aqui fosse a nossa morada, quando não é isso que o Senhor nos disse. Acorda, igreja, desperta, não tem mais tempo. Não tem mais tempo de se esconder atrás da sua timidez. Não tem mais tempo de se esconder atrás dos seus traumas. O Senhor, Ele traz cura sobre você. O Senhor traz ousadia sobre você. Porque a palavra dEle precisa ser pregada. A palavra dEle precisa ser disseminada para o mundo. Para que Ele volte, para que Ele venha. Amém. Feche seus olhos por um momento. Nesse momento eu quero te pedir que você faça uma oração. Ora ao Senhor, pedindo perdão por aquilo que tu sabe que você está fazendo, que desagrada o coração dele. Senhor, eu tenho me corrompido, Pai. Eu tenho acompanhado os homens maus. Eu tenho agido como homens maus. Senhor, eu peço perdão, Pai. Porque essa ferida que me aconteceu tem me atingido, tem me parado. Mas eu não quero mais, Senhor.
Eu não quero mais olhar para o que me fizeram, eu quero olhar para Ti, para o que o Senhor tem para mim. Faça a sua oração nesse momento, ore junto comigo. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não tenho amado a Sua palavra o tanto quanto eu deveria. Eu não tenho lido, eu não tenho buscado, Pai, quanto eu deveria. E eu me arrependo diante de Ti, Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho levado a Sua palavra. Eu não tenho compartilhado aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim com outras pessoas. Eu tenho sido covarde. Senhor, como eu lamento, Senhor. Mas nessa hora, Pai, eu te peço que o Senhor derrame sobre nós ousadia. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, amor pela Sua palavra. Que nós estejamos prontos, Pai. Que os nossos pés estejam prontos a ir onde o Senhor quer que a gente vá. Que as nossas mãos estejam prontas a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente viva a todo tempo, Maranata, Pai. Que a todos os instantes, Senhor, nós possamos viver com a certeza de que o Senhor virá. Aleluia. E que esse mundo, Deus, as coisas que nós vivemos aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada. Sim, Senhor. Mas, Senhor, nós não queremos guardar isso só para nós. Nós queremos que o mundo conheça a Ti. Nós queremos que o mundo conheça o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. E nós dizemos, eis-nos aqui. Nós nos levantamos, Senhor, como atalaias que anunciarão a Sua volta. Aleluia. Pregarão a Sua palavra, Deus, em tempo e fora de tempo.